Olá, meus caros. Pegue sua Bíblia em mãos ou até mesmo por meio do smartphone ou de outros dispositivos, pelo qual se tem o aplicativo da Bíblia online ou até mesmo offline, salva no seu hard disk, seu HD. O interessante e o importante é acompanharmos a leitura do texto sagrado. Se você não pode no momento, ok, nos escute com atenção. Leiamos a passagem. Apocalipse 5. O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não choreis, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Então aí, Apocalipse 5, 1 ao 14. O mistério dos selos. Somente o Cordeiro é digno de abrir. Essa foi a visão que o discípulo de Jesus, João, ou até mesmo podemos colocar assim, como o apóstolo João, estando na ilha de Patmos, na ilha grega, teve essa visão, teve esse revelamento acerca dos mistérios de Deus, acerca de tudo aquilo que iria acontecer, ou estava e está ainda, por vir. Para que a palavra Apocalipse quer dizer revelação. O livro com esse nome poderia ser substituído pela palavra revelação. E essa foi a revelação que Deus deu a João. Ele estava na destra do que está sentado sobre o trono,
E vi na destra, na direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, ou seja, perfeitamente selado, perfeitamente lacrado, impossivelmente, podemos colocar assim, como poderia ser ele aberto, então. Impossível dele ser aberto. Porque aqui temos o 7, leia-se, sentido figurado, né? Já que o Apocalipse é um livro que se deve interpretar, na grande maioria de suas passagens, de modo metafórico, figurativo, né? Que é mistério de Deus. Não dá para interpretar literalmente, porque as coisas de Deus, só aqueles que estão no Espírito é que a discernem. Como o próprio Jesus disse, que aos seus pequeninos era mister revelar os segredos, os mistérios das parábolas que ele falava. Do mesmo modo ou foi essa revelação dada, concedida por Deus a João, né? Pelo fato dele ser um seguidor de Cristo, discípulo, apóstolo do Senhor. Fosse para um outro, dificilmente Deus daria grandes revelações desse sentido. E lembrando que João era aquele pelo qual reclinava sua cabeça no seio, no peito de Cristo. Ou seja, isto é, aquele discípulo que o Senhor Jesus mais o adorava. Veja bem, que aquele que ama o Senhor de verdade, ele tem recompensa, ele tem galardão, ele tem revelações, ele tem mais vitórias. João fora o apóstolo pelo qual Deus confiou para revelar os seus mistérios, pois nele viu, com certeza, um coração quebrantado, uma pessoa de valor. E assim, Deus pode fazer com que você, eu ou qualquer um que realmente siga o Senhor de corpo, alma e espírito e honre ao Deus, não de lábio, não tão somente de lábio, mas principalmente de coração, Deus revelará esses mistérios. Como diz lá em Jeremias 33:3, clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que ainda não sabes. Como diz em 1 Coríntios 2, 9 e 10, aquilo que os seus olhos não viram, que seu ouvido não ouviram, que não subiu ao seu coração, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meus caros, é imprescindível amar ao Senhor para ter a resposta dele, para ter comunhão com ele, para ter revelações maravilhosas acerca do reino dele, para ter prosperidade, para ser ricamente abençoado em todas as áreas e âmbitos da vida. É necessário amar o Senhor sobre todas as coisas. É necessário se santificar para que Deus opere, para que Deus chegue até a ti, até a mim, até aquele e aquela que o buscam. É preciso sinceridade, é preciso transparência, é preciso de fato sermos pessoas que tenham um coração aquebrantado, um coração contrito, um coração segundo Deus, como tinha o rei Davi, que pecou, mas reconheceu as suas falhas, as suas misérias, que se humilhou, que pediu perdão, que viu que realmente sem Deus ele não era nada e que por uma grande besteira o
que ele fizera: matar o seu melhor amigo para tentar encobrir o pecado de adultério com a própria esposa do seu melhor amigo. Meus caros, Deus é Deus. Deus faz o impossível acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Faça os céus e a terra, suas palavras não hão de passar. Deus falou aqui com um servo dele, com João, com o discípulo João. Assim como Deus fala nesse instante conosco, que para nós alcançarmos as suas promessas e para nós termos os revelamentos, as revelações, as bênçãos, o cumprimento das profecias, o cumprimento daquilo que ele prometeu de bom, é necessário esforçarmos, é necessário abdicarmos do ego, do eu, carregar a cruz de cada dia e seguir a ele. Então João viu na destra do que estava sentado do trono um livro escrito, por dentro e por fora, veja bem, por dentro e por fora, porém com selo, porém com lacre. E viu um anjo forte, bradando, gritando, dizendo, com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem é digno? Quem é digno de abrir, de tirar esse lacre? Quem? E ninguém no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Então, veja bem, a visão que Deus dera para João: ninguém nos céus, na terra, debaixo da terra, podia abrir esse livro. Podia abrir esse livro de mistérios. Podia revelar, de fato, o que estava por vir. E aqui, meus caros, nós vemos a nossa fabilidade. Aqui, meus caros, nós vemos a nossa perenicidade, ou perenidade. Aqui nós vemos, meus caros, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos indignos e merecedores da graça, do favor imerecido de Deus. Porque já desde o Velho Testamento, Salomão falando, e não há ninguém na terra que faça o bem e que não peque. Paulo falou, Deus olhou para a terra, não viu nenhum justo sequer. Teve que enviar o seu Filho unigênito, o Verbo que se transformou carne e habitou entre os homens, a Palavra, Jesus, o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo. Na simbologia do Velho Testamento, da lei mosaica, para acabar de uma vez por todas, para então ser a última expiação dos nossos pecados, que outrora se fazia por meio de animais, de bodes, de carneiros, de cordeiros principalmente, puros, virgens, né? Era colocado os melhores, e se fazia então o sacrifício, o holocausto, para que Deus perdoasse o pecado daquele que transgrediu a lei de Deus. E Jesus, num sentido figurado, pagou por nossos pecados. O castigo que trazia a paz, ou que nos trouxe a paz, estava sobre ele, como profetizou o profeta Isaías. Ele se fez de maldito para ser bendito para conosco, para sermos benditos, para reconciliarmos com o Pai.
Jesus se humilhou. Jesus cumpriu tudo aquilo que designou Deus Pai. Então, por isso mesmo, só Ele poderia abrir esse selo, esse lacre, porque Ele fora um único puro na face da terra, um único que não pecou, que obedeceu desde o início, que veio para cá fruto e obra do Espírito Santo, que desde pequeno já pregava o Evangelho do Reino, ou já estava falando de Deus, que teve quase 3 anos de ministério, que cumpriu tudo, ipsis literis, literalmente, aquilo que Deus tinha planejado. Então, somente Jesus, o Cordeiro, no simbolismo do Cordeiro, é que poderia abrir. Mais adiante nós vamos ver isso. Somente Jesus. Nós jamais. Deus chegou a se arrepender de ter feito a raça humana. Quando o povo se corrompeu, quando viu que a sua raça, ou que a raça humana e que os seus seres feitos por ele, a sua imagem e semelhança, viraram as costas, se depravaram, casavam em dados de casamento. E toda aquela corrupção culminou exatamente no dilúvio e a família de Noé sendo a única salva. Noé e sua família contando 8 almas. E é por exatamente esses mesmos pecados e muito mais que Jesus virá pela segunda vez. Que essa terra agora será reservada para o fogo e enxofre, como disse São Pedro. Será queimada. Que surgirão novos céus e nova terra. Porque abominação no lugar santo. Porque o pecado tem se multiplicado. Porque não dá mais para Deus aguentar tanto pecado. O mundo jaz no maligno. Os crentes que dizem cristão, que se autodenominam cristãos e crentes servidores de Cristo, fazendo totalmente tudo o contrário, hipocrisia pura, pregando uma coisa, fazendo outra, e tantos escândalos, e tantas coisas terríveis, fazendo com que muitos venham abalar-se na fé e desacreditar até mesmo do próprio Deus. Tudo está se cumprindo. Mas, se nós olharmos para Cristo, permaneceremos em pé. Ainda que o homem olhe para nós e diga, não, você não está em pé. Você caiu, você está no pecado. Mas é só Deus que conhece o nosso interior, o nosso consciente que sabe das nossas debilidades e falhas, do nosso coração sincero para com Ele, que confessa os pecados diante do sumo sacerdote que é Jesus Cristo, que intercede junto ao Pai por nós. Por isso que Jesus mesmo disse para pedir tudo em nome dele ao Pai, para que então nós alcançamos ou venhamos receber as nossas bênçãos e as bênçãos das bênçãos, ou a bênção das bênçãos, que é a salvação, perdão dos pecados. Então ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro. Veja bem, que o único que nós temos que adorar é Deus, porque é só Ele que pode fazer aquilo que nós realmente precisamos. Veja que nós temos que seguir a doutrina de Cristo. Veja que Cristo é perfeito, é santo. Veja como nós somos pecadores. Veja que nós não devemos adorar estátuas, ídolos, porque ninguém no céu, ninguém na terra, isso quer dizer que nenhum anjo, que nem uma pessoa humana, que nem um alienígena, que nem um extraterrestre, que nem os mortos, que nem
o inferno, que nem Satanás e seus adeptos, os demônios, os anjos caídos, que nem ninguém poderia abrir o livro e nem, veja bem, nem olhar, quanto mais abrir o livro. Porque para abrir as coisas sacras tem que ser somente pela pessoa santa. Por isso que Jesus diz para nós não dar as coisas santas para os cães. Por isso que Jesus diz para nós não dar as pérolas para os porcos. Porque há diferença. Porque não se pode misturar. Assim como não se mistura água e óleo, da mesma forma luz e trevas, da mesma forma a injustiça com justiça, amor com ódio. Para Deus é sim, sim, não, não. Não tem essa de meio termo. Não tem essa de achar, não, pode ser, talvez. Não, não existe purgatório. O homem está destinado a morrer uma só vez, depois vindo o que? Exatamente juízo. E esse versículo, só nesse versículo dá para nós meditarmos uma infinidade de coisas, mas nós vamos seguindo, né? Porque aqui fala contra a idolatria, aqui mostra o quanto nós somos falhos e pecadores por conta da queda de Adão e dessa herança adâmica que nós herdamos. Desde que nós tomamos consciência, nós temos exatamente essa herança maldita do pecado. Herança essa que faz com que nós faz com que nós sejamos separados da nossa família, desse mundo, pela morte. Porque está escrito que o salário do pecado é a morte. A morte veio para o mundo por conta do pecado de Adão e Eva. Mas em Cristo Jesus nós temos vida. Por isso que Paulo fala exatamente isso, que por um homem entrou o pecado na raça humana, mas por o outro homem alcançamos a salvação, alcançamos a bênção de Deus, a vida eterna, a vida. E é esse exatamente Cordeiro Jesus Cristo que é o digno de abrir tudo quanto, que foi exaltado, foi dado nome sobre todos os nomes, está à destra de Deus Pai, que morreu e ressuscitou após 3 dias, que ficou 40 dias e 40 noites na terra ainda depois de ressuscitado, e que então assim subiu. Esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que diz que são bem-aventurados para São Tomé, aqueles que não viram e crerão, ou seja, isto é, nós que hoje estamos reunidos na presença do Senhor, ou servindo, adorando e lembrando dele até que ele venha. Aleluia, glória ao nome de Deus. Então, meus caros, só Jesus, na visão de João, poderia abrir o livro. E é de fato, quem somos nós? Aleluia! Quem somos nós sem Jesus? Ele mesmo disse: em mim nada podeis fazer. Nós não somos nada. E João chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-lhe um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, Jesus, a raiz, a descendência de Davi, que venceu a morte, o pecado, o inferno, que triunfou sobre todos os problemas, as dificuldades, que venceu principalmente a morte. É então, portanto, digno para abrir o livro e desatar os 7 selos. Somente o leão da tribo de Judá,
E Deus diz para você: não chore, não chore, não temas, porque eis que o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, que venceu, ele é digno, ele é ou tem a capacidade e é apto para abrir o livro, para abrir o livro das revelações, para abrir aqui inclusive o livro no sentido figurado da nossa vida, no sentido de que ele abre o nosso intelecto, o nosso entendimento, revela os seus mistérios para nós servirmos a Ele, para nós termos bênção, para nós termos vitória, para nós não tememos a nada, somente a Ele, porque Ele é que fez tudo por nós. Por meio da obediência dele, nós estamos reconciliados com Cristo, aliás, com Deus, por meio de Cristo. Se já o aceitamos, e como diz o apóstolo Paulo, se já ressuscitasse com Cristo, olhai, fixai para as coisas lá de cima, que não são perecíveis, que não são efêmeras. Jesus mesmo diz para nós não acumular riqueza terrena, mas sim celestial, porque aí sim nós teremos Ele, o bom general, teremos Ele, o médico dos médicos, o socorro dos socorros, enfim, o próprio Deus na nossa frente para nos ajudar, para nos auxiliar, nos livrar, nos guardar, fazer maravilhas em nossa vida. Então não chore, não se desespere, não se desesperance. Aliás, não tenha desesperança, não fique aí sofrendo à toa. Confia no Senhor, que Ele vai agir na sua vida, que Ele vai revelar aquilo que você precisa, que está oculto, que você não tem, achar que você não tem entendimento. Deus não é Deus de confusão. Ele vai lhe mostrar as coisas, desde que você continue, persevere na oração, na comunhão com Deus, buscando as coisas de cima, as coisas do alto. E esse foi o recado de Deus a João por meio dos anciãos. Podemos interpretar os anciãos até mesmo como os presbíteros, já que a palavra ancião quer dizer presbítero, ou melhor dizendo, ao contrário, presbítero quer dizer ancião. E olhei, João olhou então no versículo 6, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro. Os 4 animais viventes nós podemos aí entender que seriam, ou poderiam ser, os 4 cantos da terra, poderia se representar, né? Toda a terra, todos os povos, todas as nações, né? Então os 4 animais seriam mais ou menos isso, exatamente as 4 assim, cantos da terra, né? De norte a sul, de sudeste a nordeste. Então poderia considerar os 4 animais viventes, os anciãos, os que têm mais idade, os presbíteros, que realmente têm algum privilégio
diante de Deus por estar muito tempo servindo. Havia um cordeiro, o cordeiro aqui é Jesus, quando havendo sido morto. Ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Esses 7 olhos, ou 7, representa exatamente a perfeição. Porque a palavra 7, aliás, a representação de 7, com base lá em Gênesis, já que no 7º dia, depois de ter feito o homem e tudo, o mundo todo, Deus descansa. A palavra 7 pode representar o descanso, pode representar a perfeição de Deus, exatamente por conta de ele ter feito tudo e achado graça e ter se alegrado. Então o 7 aqui, leia-se em perfeição, quer dizer, todas as coisas estão nuas e patentes a Deus. Ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Isto é, o 7 Espírito de Deus é o Espírito perfeitíssimo do Senhor. O Espírito em que, tanto em santidade quanto em conhecimento, fora enviado a toda a terra, né? Então, meus caros, veja bem que interessante. João estava, olhou João e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, como já disse, representam ou pode representar os 4 cantos da terra, e entre eles os anciãos, que são aí os representantes, poderíamos colocar também, desses 4 cantos da terra, os embaixadores do Evangelho, os pregadores do Evangelho, enfim. E o Cordeiro estava no meio do trono dos animais e desses anciãos. E como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Isso aqui representa exatamente o sacrifício de Cristo, né? E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E vi, veja bem que no versículo 1 do capítulo 5, e vi na destra que estava sentado sobre o trono um livro. A destra, na direita, que estava sentado no trono, Deus. E no versículo 7, e veio e tomou o livro da direita do que estava assentado no trono. Então, à direita de Deus estava esse livro escondido, esse livro misterioso. E havendo tomado o livro, versículo 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. Olha que interessante aqui. Então, tomando Jesus esse livro, os 4 animais representando os 4 cantos da terra e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Os 24 anciãos aqui nós podemos falar acerca das tribos, das 12 tribos de Israel, ou também dos representantes, exatamente 2 vezes das tribos de Israel, prostraram diante do Senhor, se humilhando, tanto os anciãos como os animais, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, ou seja, estava ali guardado incenso, sacrifício de incenso, que são as orações do santo. Então, as orações dos santos, homens de Deus e mulheres de Deus, são guardadas dentro dessa salva preciosa de ouro e de incenso. O incenso representa, não pode representar exatamente a santidade, né? E também exatamente o perfume, o aroma
dessas orações dos santos, né, que é agradável a Deus. Por isso que é guardada com carinho, por isso que está lá, então, né, ou nessa visão estava, tendo todos eles harpas e salvas, quer dizer, os que vinham da terra, os 4 animais tinham salvas, e os 24 anciãos, da mesma maneira, todos eles com harpas, para louvar o Senhor, para salmodiar Deus, e estavam com as salvas de ouro cheias de incenso. Veja bem aqui, nós temos a questão da oração e nós temos a questão do louvor, de adorar ao Senhor, de adorar ao Cordeiro. Olha que tremendo isso, né? Então, esses 24 anciãos, que podem representar também, se nós formos analisar um pouco mais a fundo, apesar de que é indecifrável esse número 24, mas pode ter uma dedução. Seria, como já disse, as 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos, configurando então aí os 24 anciãos e representando o Velho Testamento, com o Velho Testamento, as 12 tribos de Israel, e o Novo Testamento com os 12 apóstolos, né? Pode simbolizar exatamente isso. E com relação aos 4 animais, como eu já disse, representa os 4 pontos cardeais, os 4 cantos do mundo, que é o sul, o norte, leste e oeste. Ou seja, de todas as partes do mundo vieram adorar o Senhor. E homens de Deus do Velho Testamento, homens e mulheres até mesmo que não estão descritos na Bíblia Sagrada, mas representando o povo de Deus, que ali é falado, as pessoas que creram no Senhor e foram obedientes pela lei de Moisés, estão adorando o Cordeiro, da mesma maneira que aqueles que creram nas mensagens de Jesus, os apóstolos da igreja primitiva, e ele se estende até os dias atuais. Então nós estávamos no versículo 8, tomando o livro os 4 animais, e os 24 anciãos se prostraram diante de todo mundo, quer dizer, todo mundo, seja do passado, do presente e, entre aspas, do futuro, né? Mas passado e presente, estava adorando o Cordeiro Jesus, tendo eles harpa, a harpa que representa exatamente o louvor a Deus, tanto é por meio das harpas, né? A harpa até tem um simbolismo na Bíblia, principalmente em Salmos, e se eu não equivoco, mas acho que não era harpa, era flauta, né? E Davi tocava e os espíritos imundos eram repreendidos. Mas aqui, é claro, obviamente se refere aos cânticos e às orações. Então o louvor, a adoração e as orações dos santos estavam nas mãos dos 4 cantos da terra e desses homens do passado e do presente. E cantava um novo cântico, aqui aparece no versículo 9, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Jesus Cristo, Ele mesmo, um único, o caminho, a verdade e a vida, aquele que, senão, sem Ele, não tem como a pessoa ir para o Pai. E para o nosso Deus eu fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Deus nos fez reis e sacerdotes, quebrando o paradigma, modelo do Velho Testamento, em que os sacerdotes eram da tribo de Levi e as demais tribos não poderiam servir ao Senhor no templo, ministrar e ser responsável
Na época não é considerado templo, mas congregação, até pode colocar aí templo também, para cuidar então da congregação e também do templo. Tínhamos os sacerdotes, então só a tribo de Levi. E os reis era aquele que Deus escolhia, né? Como escolheu primeiro todos eles, quando Israel pediu que não queria mais Deus como rei, mas queria alguém que representasse na terra como rei, né? Foi Saul, então era ungido, escolhido por Deus, e vinha o profeta e ungia junto com o sacerdote. O profeta dizia e o sacerdote fazia a unção. Agora não existe mais isso, não existe a prerrogativa, o privilégio de um grupinho, né, de ser rei e sacerdote. Todos aqueles que vêm até Jesus já são reis e já são sacerdotes. Porque Jesus é o sumo sacerdote, está acima dos sacerdotes. Ou seja, isto é, ele é que confessa diante do Pai, intercede por nós. Aliás, nós confessamos nosso pecado em nome de Jesus a Deus, e Jesus intercede diante do Pai como vamos colocar assim, assessor direto ao Pai por nós, né? O advogado até mesmo que Jesus é. Então agora, todo aquele que aceitou Jesus Cristo, que creu nele, é sacerdote, não é só os da tribo de Levi, como segue até hoje, se não me equivoco, a tradição judaica, né? E também todos são reis, todos têm a sua importância, não há acepção de pessoas em Cristo, todos agora são reis e não mais súditos, todos são reis pertencentes ao reino de Deus, todos. Jesus é o Rei dos Reis e nós somos os reizinhos, vamos colocar assim. Então, acabou-se isso. E é interessante meditar aqui. Tem uns falsos profetas aí que buscam lá no Velho Testamento buscar referência, embasamento para as suas práticas erradas, né? Como pretexto, como desculpa para se eximir exatamente da sua culpa e não se humilhar diante de Deus. Por exemplo, pastores, pregadores, presbíteros que acham que são os tais e acham que são maiores do que os membros de uma igreja, de uma denominação. E aí estou falando do sistema religioso. No sistema religioso, acho que aquele cargo vale mais e tem poder muito maior do que e tem uma representatividade maior diante de Deus, represento mais para Deus do que os membros. Isso é uma inverdade, porque para Deus todos são iguais, não há acepção de pessoas. Jesus mesmo disse que o maior no reino dos céus não é aqueles que vão se assentar em primeiro, que têm cargo disso ou daquilo, mas sim que se humilham, que estão para servir, servem, em vez de serem servidos. Jesus foi obediente, se humilhou e serviu para ser coroado e exaltado. E assim é a mesma coisa para conosco. Então não tem mais isso. Ah, não, eu sou ungido do Senhor, porque o rei era ungido. O rei era ungido, o sacerdote era ungido do Senhor. Agora em Jesus nós temos a unção do ministério. Olha que interessante, do ministério espiritual diante de Deus e a unção do ministério terreno diante de Deus, porque os reis representam exatamente o reino
terreno. Porque o que era Saul senão representante, ou o primeiro representante do reino ou da nação de Israel? Ou seja, isto é, ele era o primeiro monarca, o sistema de governo que se imperava na época de Saul, exatamente, ou de Samuel, dos israelitas, era a monarquia, né, que foi se instaurada a partir da petição do povo de Israel, indagando o profeta, indagando o sacerdote, pedindo para Deus para que enviasse. Então, Saul representava exatamente o comando terreno. E assim Deus nos deu esse poder também de nós comandarmos, nós governarmos a nossa vida física, material, de acordo, obviamente, com a vontade de Deus, né? Nós não somos agora súditos, ou seja, nós não temos que obedecer isso ou aquilo, mas se nós somos reis, nós temos a liberdade, porque onde há o Espírito a liberdade, não confunda com libertinagem, falando liberdade, ser liberto do jugo escravo de Satanás, tá? O escravizador de Satanás. Então nós somos livres nesse sentido. E agora nós mandamos, exatamente, nós, em nome de Jesus, pela autoridade que Deus nos dá, temos a competência para organizar, governar, auxiliar, administrar a nossa vida, a vida dos nossos familiares, a nossa família, né? Comandar no sentido de exortar o povo, ou enfim, colocar o povo linhas certas, fazer a coisa tudo com ordem e com decência. Então representa aqui os reis exatamente esse governo terreno, e o sacerdote e o espiritual, que aí passamos a ter o que? A autoridade espiritual, receber dons, que outrora não existia isso. Havia a descida do Espírito Santo, Deus escolhia um profeta, desse Espírito Santo repreendia o povo, repreendia os sacerdotes. Os sacerdotes eram da tribo de Levi, que destinavam exatamente ministrar a palavra e cuidar do templo, das coisas do templo, receber dízimos, ofertas, oferendas, sacrifícios e tal. Então esse é o trabalho, né? Agora não, agora nós somos sacerdotes, agora nós temos que fazer a obra de Deus, nós recebemos o poder de Deus, dons de Deus, enfim, então é a autoridade aqui espiritual. Por isso nós temos que louvar a Jesus, que nos libertou de tudo. Israel, interessante, não aceitou Jesus porque não veio de acordo com o que eles queriam, os judeus, né? Dizendo que Jesus jamais poderia ser o Cristo ungido, o Messias, pelo fato de que ele não os tirou do jugo do Império Romano. Mas Jesus veio principalmente para tirar-nos do jugo do Império Satânico, né? E que é muito diferente disso, né? Para depois então vir exatamente o poder, exatamente a competência para termos liberdade e fazermos o que está estabelecido, né? Ou que nós, entre aspas, queremos, no sentido de não termos impedimento, não sermos subjugados, nesse sentido, né? E agora, portanto, para encerrar nesse sentido aí, né, nesse aspecto de reis e sacerdotes, não tem mais aquele que, em nome do Senhor, diz: olha, não toquei nos ungidos do Senhor, e a pessoa está em pecado. Principalmente muitos que utilizam do Velho Testamento, daquilo que Davi diz para Saul: olha, não vou tocar no ungido do Senhor. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Porque Saul realmente era ungido do Senhor. O profeta Samuel o ungiu. E Davi não era rei. Tinha, claro, Deus tinha usado ele para
vencer, derrotar o gigante. Golias, no entanto, ele não era rei, ele não tinha unção. Então ele respeitou. Mas veja que agora há uma diferença no Novo Testamento, uma diferença a partir de Cristo Jesus, que agora todos nós somos ungidos a rei. Não existe um único. Então quer dizer que ungidos somos todos. Eu não vou tocar no ungido do Senhor? Não, agora Jesus disse para nós, se nós vemos nosso irmão pecar, e o exortar. Naquela época não poderia fazer isso. Tinha que Deus usar, por meio do seu Espírito, levantar um profeta, assim como levantou Amós, que era um boiadeiro. Não importava onde exatamente o homem, o ser, a pessoa escolhida era, ou fazia, etc. Deus levantava para exortar o sacerdócio, para exortar o povo de Israel e para exortar o rei, né? Outrora é assim, agora, no presente momento, é diferente. Deus usa exatamente cada um de nós, né? Por meio dos dons da profecia, da exortação, da admoestação, Espírito Santo operando. E também, se vocês vão pecar, nós vamos lá e falamos com ele diretamente. Porque agora não tem mais barreira, não tem mais limite, né? Não tem mais impedimentos, burocracia, né? Porque a lei de Moisés era burocrática, tinha que cumprir tudo certinho. Não podia mesmo, Davi, tocar no Saul. Mas agora na graça a coisa é outra. A fim da lei é o amor. E o amor não folga com a justiça, mas com a verdade. Cristo é o fim da lei. E agora estamos diante da graça, por meio da fé. Então a coisa é diferente. Então, eu, você, nós que aceitamos a Cristo, somos reis e sacerdotes. Interessante. Né? Então acreditai. Não tenha medo não. Porque isso aí são falsos profetas. Esses são safados. São mentirosos, hipócritas. São pessoas que querem fazer terrorismo em nome de Deus. Que acham que pode fazer tudo. Ameaçar o povo, enganar o povo. Mas Deus trata com eles. E aquele que usa de engano, aquele que é falso, não permanece na congregação do justo. Não estou falando em permanecer em templo, parede. Estou falando em permanecer na congregação dos justos no sentido de estar na mesma doutrina do Senhor, comunidade, em comunhão com Deus, com a irmandade, né? Ter paz com Ele mesmo e estar feliz, justamente por ter paz e a paz de Cristo. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões, e milhares, e milhares. Então agora nós temos anjos ao redor do trono, os animais, possivelmente os 24, representando os 12 apóstolos e os 12 da tribo de Israel. Os anciãos, no caso, e os animais, os 4 cantos da terra, e eram milhões e milhões deles, é claro, salvos, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, sabedoria, força e honra, e glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Ou seja, a Deus e a Jesus seja dado ao poder, glória, louvor, etc. E toda a criatura que estava no céu, os anjos, na terra, os homens, debaixo da terra, os animais, está no mar, enfim, os animais também. Enfim, todos louvando ao Cordeiro, que era o digno de abrir exatamente esse livro. E os 4 animais, os
quatro cantos do mundo, ou 4 pontos cardeais, todos dizendo amém, assim seja. E os 24 anciãos prostrando-se, né? Representando exatamente como já disse as 12 tribos e os 12 apóstolos, representando o Velho e o Novo Testamento, representando o passado e o presente, louvava o Senhor por ter então ele essa dignidade, ou ser o único digno de abrir esse livro misterioso, né? E depois venha então revelar tudo quanto, né? Mais para frente, as trombetas, os castigos, etc., que há de vir no futuro. Então, meus caros, nós falamos aqui que só Jesus é o único que pode nos revelar o mistério, que é a chave hermenêutica de interpretação para tudo, que é a revelação de tudo. O único digno de louvor e glória, o único digno de exaltação, e que nós não devemos temer a nada se estamos com Jesus. Não devemos chorar, não devemos nos desesperar, porque o que há de vir virá. As revelações, tudo Deus mostrará aos seus servos. Sua palavra se cumprirá. Estejamos firmes, porque tudo que está descrito no Apocalipse, ou a parte já se cumpriu, vai se cumprir. Portanto, como diz em Apocalipse 3:11, eis que vem sem demora, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sejamos vigilantes, tomamos cuidado, que o fim está aí. Jesus está às portas. Se nós não estivermos apercebidos, como as virgens prudentes, vamos perder a bênção do Senhor. E a maneira pela qual nós podemos alcançar não só as bênçãos do Senhor e ter a salvação, é nós continuarmos, prosseguirmos na oração e na leitura da palavra. Porque, como diz em 1 Timóteo 4:5, a oração e a palavra nos santifica. Oração, comunhão com Deus, falar com Deus, dialogar com Deus. Palavra, Jesus nos limpa, que a palavra, ela é água também, ela nos limpa. A palavra é a Bíblia Sagrada, é Jesus Cristo. Então, se nós meditarmos de dia e de noite na lei do Senhor, configurando aqui a palavra, e nós orarmos sem cessar, configurando aqui a oração, nós seremos santificados. E por conseguinte teremos o quê? A presença de Deus, a Shekinah de Deus e as bênçãos e a salvação. Mas isso tem que ser contínuo. Não tem essa, uma vez salvo, para sempre salvo. Não, podemos perder a bênção. Quem está em pé, cuide para não cair. Paulo já alerta. Sejamos vigilantes. Vigiai a todo instante. Vigiai, olhai, vigiai e orai. É isso. Vamos orar ao Senhor para nos santificar. Mas não é uma oração boba, uma oração tola, uma oração só de lábios. Não, uma oração de verdade, derramando o coração. Uma oração de fé. Uma oração com propósito, de esperança. Uma oração, aquilo que Jesus disse, aquilo que pedires ao Pai, crendo recebereis. Ou seja, uma oração com fé de fato, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uma oração para se aparecer diante dos homens, como faziam os fariseus, fazendo ainda, inclusive, orações longas. Não é esse tipo de oração. É uma oração que Deus sabe. Como o próprio Jesus disse, pega, fecha a porta do teu quarto, ora escondido, e o Pai em oculto vai lhe recompensar, porque Deus é galardoador dos que o buscam. Ora em mente, em pensamento. Você pode orar 24 horas por dia.
orando em espírito, buscando a Deus todo momento para dar discernimento, para dar ajuda, para abençoar, para guardar. Agradeça-o principalmente, peça o perdão dos pecados, enfim, esteja em comunhão com o Senhor. Por meio da oração, porque por meio da oração é você falando com Deus, é você externando a sua fé ante Deus. Claro que Deus já sabe tudo que você vai pedir antes mesmo de você orar, antes mesmo de você começar a pensar em Deus, começar a querer estar na comunhão com Deus ou ter conexão com Deus. Ele sabe, mas Ele quer ver seu esforço, seu ânimo e a sua fé principalmente para lhe abençoar. E a leitura da palavra, porque só oração pouco adianta. É necessária a leitura da palavra para nós não cairmos nas heresias, para nós não seguirmos qualquer vento de doutrina, para nós não cairmos no golpe do vicário. Para nós não cairmos no golpe do vigário. Vicário é vigário. Então tomamos muito cuidado nesse sentido. Vamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, pedindo que Ele nos dê sabedoria no meio da oração, e Ele vai trabalhando, Ele vai falando conosco. E essa é a forma mais perfeita, ideal, principal para nós termos santidade. Existem outras possibilidades, como o próprio Jesus disse, do jejum, para expulsar a caça de demônios. E nós vemos a importância do jejum no Velho Testamento, que Deus respondeu por meio do clamor, da oração, da humilhação e do jejum. O clamor da nação de Nínive, removendo, tirando, desconsiderando a sua sentença que era de morte para aquele povo. Então veja que há uma grande importância do jejum também, e aí pode considerar, então, ou ser considerado como mais uma opção para ter santidade, mas que a palavra fala claramente é a oração e a leitura da palavra. E aí está configurando também o vigiar, Tem outras situações, como podemos colocar aí também a questão estética, externa, e você usar uma roupa mais recatada, modesta, Isso seria a santidade no corpo, e a santidade no espírito seria exatamente você ter a comunhão com Deus através do particular divino da oração, e na alma seria exatamente ouvir a palavra de Deus. Nós podemos ouvir, escutar a voz do Senhor quando lemos a palavra de Deus ou ouvimos mesmo um pregador, Deus usando para falar conosco. E aí você tem a santidade, então, no corpo, na alma e no espírito. Ok? E Jesus também disse, outra passagem a respeito do jejum: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele, a boca de Deus, Então é necessário fazer o quê? A obra do Senhor, nos alimentarmos espiritualmente. Jesus esteve em jejum 40 dias, 40 noites, orando também. Um jejum é outra coisa interessante para receber dons, para receber promessas do Senhor e ter poder sobre os espíritos imundos. Agora, para a santidade, com o fim de ter salvação ou algumas bênçãos, é oração e leitura da palavra, para compreender melhor o Senhor Jesus e para ter comunhão com Ele através exatamente desse diálogo. Que Deus os abençoe e fale mais ao vosso coração. Não desanime, não se entristeça por nada nessa vida. Aquele que é o único e digno de abrir o livro vai abrir as portas, vai abrir tudo que está fechado na sua vida, porque Deus abre porta onde não há porta. Deus revela coisas que são imagináveis ou inimagináveis, impensáveis.
Deus faz o impossível acontecer. Se nós crermos, obviamente. Tenhamos fé. Lançamos todas as nossas ansiedades, angústias diante de Deus, meio de oração. Não o esquecemos. Olhamos só para Ele, para que então Ele resolva os nossos dilemas e não faça com que perdemos a salvação, no sentido de nós cairmos, desfalecermos da fé, né? É obviamente que não é Ele que faz nada, mas sim nós, quando nós desviamos do seu caminho, quando nós viramos as costas para Deus, é que de fato Ele, entre aspas, permite que nós caímos, mas foi nós que buscamos na realidade, se pensarmos, né? Se formos de fato assim bem coerentes. Por isso, meus caros, não se iluda com essa questão do livre-arbítrio. Porque Deus dá o livre-arbítrio para fazer isso, para fazer aquilo, mas tem uma consequência. Deus não vai colocar ninguém no inferno, é a pessoa que vai, tá? Assim como para o céu. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Pensamos nisso. Não nos entristecemos. Alegramos na esperança. Sejamos pacientes e perseverantes na oração. E Deus vai nos recompensar e nos abençoar grandemente. Porque Deus é fiel, ainda que em alguma ocasião, seja a mínima que for, ou o máximo principalmente, nós sejamos infiéis. Paz e graça, que Deus os abençoe e fale ao vosso coração. Até o próximo programa Conhecendo Melhor a Bíblia. Se despede o apresentador do mesmo, Bruno G. Até mais.